Oi, meu nome é Isadora. E o meu é Luísa, e nós somos as professoras do Novas Veredas, que é uma plataforma e uma escola de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras. E hoje a gente veio aqui no YouTube falar dos níveis de proficiência segundo o Quadro Comum Europeu de Referências para Línguas. Primeiro, antes de tudo, a gente precisa definir o que é proficiência e o que é fluência. A proficiência tem a ver com o domínio que tu vai adquirindo ao longo do estudo. Já a fluência é quando a gente tem naturalidade, né? A gente fala com naturalidade, se comunica com naturalidade naquela língua. A proficiência a gente pode medir ela a partir de níveis. A fluência não. Existem vários estudos que compõem esses níveis de proficiência e até hoje pessoas desenvolvem aí algumas qualidades de cada nível. Existe um documento que a gente usa como base, no geral, a maioria dos professores de língua usa, que é o Quadro Comum Europeu de Referência para o Ensino de Línguas. É um documento enorme. Saltou longe! Como é que ele caiu? Tu viu? Existe um documento que se chama Quadro Comum Europeu de Referência para o Ensino de Línguas, que a maioria dos professores e escolas usam para nivelar os alunos. Esse documento ele é como se fosse uma junção de vários estudos que chegaram a uma conclusão, então, para como nivelar, de certa forma, os alunos do mundo inteiro que aprendem línguas, todas as línguas estrangeiras. Então, é claro que ele é algo genérico e a gente tem que sempre adaptar para a língua que a gente está estudando. Mas ele é uma boa base para a gente tentar entender o que são esses níveis de proficiência de que tanto se fala. A maioria dos cursos e de quem está buscando. Agora foi o teu. A gente tem 3 níveis de proficiência de uma língua. A gente tem o nível A, o nível B e o nível C. O mais básico é o nível A, o intermediário o nível B e o mais avançado o nível C. Esses níveis, eles se subdividem em outros níveis, né? E o tempo em que a gente tem para avançar nesses níveis vai depender de cada língua. Por exemplo, o espanhol, ele é um pouco mais rápido que a gente vai desenvolver do que outras línguas e também depende muito do aluno, né? Para falantes brasileiros, lembrando, né, o espanhol não é tão fácil de desenvolver para falantes de alemão, por exemplo. Mas o quadro comum europeu, ele nos dá algumas formas de subdivisão que são muito bacanas. O nível A, que seria o mais básico, ele se divide geralmente em A1 e A2. O nível A1 é aquele que a gente chama de iniciante, básico. E a gente pode ainda subdividir esse nível em mais níveis. Então, a gente pode ter o A1.1, o A1.2, o A1.3. Isso tudo vai depender da dificuldade daquela língua para os falantes da língua materna em questão. Então, nós somos brasileiros. Quando a gente vai aprender uma língua estrangeira, que é o espanhol, por exemplo, ou o inglês, a gente vai aprender de acordo com a nossa língua materna. Então, a gente tem certas dificuldades e certas facilidades dependendo disso. Já o nível A2 é um nível básico que já passou pelo iniciante, ou seja, aquela pessoa que já reconhece alguns sons da língua, que já sabe dizer o seu próprio nome, que já sabe iniciar uma comunicação. Ela ainda não sabe manter uma comunicação, mas ela consegue iniciar. O nível B também se divide em dois. É o B1 intermediário e o B2 intermediário independente. O que é o intermediário primeiro, né? É aquela pessoa que ainda precisa de algumas ajudas na língua, que consegue compreender bem, mas que tu precisa conversar mais devagar. Às vezes ela vai precisar da ajuda de outra pessoa que compreende a língua para conseguir se comunicar em outro país. Mas ela já sabe se virar. Ela já se vira. Agora, o independente, ele é capaz de compreender ideias principais e um pouco mais complexas. Então, o B2 é um nível de proficiência muito bom, que é onde a maioria que se considera fluente já começa nesse nível B2. É uma pessoa que entende séries, que entende a maioria das conversas, ele vai entender. Já entende memes, né, na outra língua, já consegue entender piadas, enfim. E é o nível em que a maioria das provas exige, né? Das provas de proficiência exige quando tu quer viajar para o exterior, estudar no exterior, as provas vão exigir proficiência de nível B2. E o que ele não vai entender? Muitas vezes ele não vai entender uma palavra ou outra, mas pelo contexto ele consegue se virar. Então, muitas vezes depois do nível B2 a gente começa a treinar mais a fala, a produção mesmo nessa língua. Aprimorar, né? Tipo, a gente pode melhorar, então, para chegar no nível C. O nível C é o proficiente, é o avançado. Então, a gente vai ter o C1, que é o proficiente operativo e eficaz. Ou seja, essa pessoa ela vai ser capaz de tudo nessa língua. Ela consegue se comunicar muito bem, ela consegue compreender muito bem, mas ela não consegue
ensinar esta língua. Ou melhor, ela também não é nativa desta língua. Então, o C1 geralmente é o foco de todo mundo, o objetivo top. do pessoal, né? Conseguir o nível C1. A pessoa C1 é geralmente super avançado. vive bem sozinha em outro país, que fala a língua que ela tá aprendendo, coisas do tipo. É uma pessoa fluente. Geralmente ela convive super bem, vai aprendendo coisas novas, mas isso não é um problema para ela se virar nessa língua. E o nível C2, que é o domínio pleno, geralmente quem tem o nível C2 são professores e nativos da língua. Por quê? Porque os nativos da língua são capazes de produzir novos vocábulos e novas frases e novos memes com tranquilidade. Uma coisa que uma pessoa que não é nativa não vai ter essa tranquilidade de compreender. É mais difícil, Então, bem mais difícil. Se torna mais difícil. É possível que uma pessoa que não seja professor seja C2? Claro que sim, mas isso significa também que ela já pode, né, buscar, assim, auxiliar pessoas nessa língua, né, ajudar pessoas nessa língua. Não necessariamente professor, mas ela pode virar tradutor, ela pode auxiliar outras pessoas na hora de ir em busca Essa dessa pessoa que já conversação. consegue não só viver naquela língua, como também produzir muito naquela língua, né? Não só viver normalmente o dia a dia, mas produzir coisas novas naquela língua. E não tipo só a comunicação normal, mas coisas diferenciadas, como literatura. Geralmente, né? Para produzir literatura em uma outra língua, no geral, tu tem que ser muito proficiente. Então, né? Aí entra o nível C2 de proficiência. Então, assim, a gente sempre divide esses níveis conforme a língua, conforme o idioma. E também, muitas vezes, conforme o avanço da turma. Geralmente o curso, né, para mostrar uma estrutura, ele já tem os níveis pré-estabelecidos de cada semestre. Mas, de um modo geral, o pessoal faz uma prova, alguma coisa assim, para que a gente possa avançar na proficiência, né? Isso. No caso, o Veredas, ele sempre analisa, a gente avalia como está o grupo, né? E se o grupo deve avançar ou não. Então, como a gente tem turmas pequenas, a gente consegue verificar o que cada aluno depreendeu do idioma e o que cada aluno ainda não conseguiu. Lembrando que nesses níveis entram as 4 destrezas de uma língua, né? Que é falar, ouvir, escrever e ler. Né? Então a gente avalia todas essas 4 destrezas, habilidades, para ver como é que os alunos estão e se todos estão no mesmo nível nessas habilidades. E vale ressaltar que essas habilidades, elas são avaliadas em todos os níveis de proficiência. Então, às vezes a pessoa ela consegue ler em inglês, mas ela não consegue falar nem escrever. Então, ela ainda não está apta a subir de nível, a puxar outro domínio, outra competência, porque ela não tem a habilidade de uma dessas 4 habilidades. Isso, então é possível, né, que tu seja proficiente, né, que tu tenha certo nível de proficiência, por exemplo, tem um B2 em leitura e escuta, mas tem um A2 ou B1 em fala e em escrita. Então, é bem possível a gente estar em níveis diferentes nas 4 destrezas, né? Não tá sempre 100%, até porque a gente tem os níveis, né, as destrezas que são mais fáceis e as que são mais difíceis. E, de fato, a gente não pode sair colocando tudo em caixinhas, né? A gente tem que ir desenvolvendo conforme a gente consegue, né? Nem sempre vai ficar um pouquinho para trás, um pouquinho para frente, mas tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo sob controle, os professores já sabem disso, tá, gente? E é 100% normal. Então tá, né? Então, gente, esse é o nosso primeiríssimo vídeo aqui no YouTube. A gente comprou um microfone de lapela, uma webcam chique. E é isso, a gente espera que vocês tenham gostado. É para ser um vídeo curtinho, mas informativo. E que ajude vocês a entenderem um pouquinho mais sobre os níveis de proficiência de uma língua. Esse é o nosso primeiro vídeo de muitos, então aguardem. Beijos! Ai, gente, segue aqui, né? Se inscreve no canal, curte, nos segue lá nas outras redes sociais também. A gente vai adorar receber vocês.